Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 7 de julho de 2016, é uma quinta-feira e o nosso verbete é de número 3.807. Ele tem 6 páginas, 47 logias e 12 máximos. E o tema de hoje, a ser debatido, é sinergismo reurbexológico, da especialidade para reurbanologia. E esse verbete foi redigido pela nossa verbetógrafa especialista aí no tema, professora Aline Bittencourt, que é graduada em Arquitetura e Urbanismo, técnica em Meio Ambiente, mestre em Auditoria e Impacto Ambiental, brasileira, natural de Imbituba, Santa Catarina, voluntária da Conscienciologia desde 98, docente em Conscienciologia desde 99 e tenepsista desde 2005. Sinergismo reurbanológico é a potencialização dos efeitos evolutivos interassistenciais, multidimensionais e reciclogênicos, mediante a interatuação convergente, interdependente e intercomplementar da Reurbin e Reurbex. Aqui na pensenologia, o holopensene pessoal da sinergia evolutiva, o holopensene pessoal das reurbanizações multidimensionais, a renovação e melhoria do holopensene padrão dos ambientes intra- e extrafísicos, a recuperação e reocupação de edifícios abandonados e degradados, melhorando e higienizando o holopensene local, a arquitetura reparadora atuando na transformação holopensênica de ambientes estigmatizados, os ambientes intrafísicos otimizados, favorecendo mudanças de comportamento e renovações pensênicas. O holopensene positivo e interassistencial, alterando para melhor a geografia e parageografia do planeta Terra. E aqui na fatologia, a sincronicidade homeostática multidimensional das ações interassistenciais. As ações intrafísicas renovadoras, convergentes com as ações extrafísicas reurbanizadoras. O fato de as reurbanizações intrafísicas evolutivas somente se iniciarem após a reurbanização extrafísica. A mudança para melhor das comunidades intrafísicas em confluência com as melhorias extrafísicas. A Cognópolis sendo exemplo de matriz mental somática interassistencial. As políticas de educação ambiental em sinergia com o fluxo reurbanológico. O conceptáculo proexogênico. Os cursos de campo bioenergéticos interassistenciais. O curso de extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2, ECP2, confluindo com as reurbanizações extrafísicas locais, nacionais e planetárias. O Tertuliarium, atualmente o principal exemplo de educandário intrafísico reurbanizador do planeta Terra. E aqui na parafatologia, a simbiose energética Reurbex e Reurbin. A melhoria dos ambientes extrafísicos inspirando as reurbanizações intrafísicas. A projeção lúcida reurbanizadora. A arquitetura extrafísica inspiradora. A Reurbex gerando o deslocamento da parapopulação e a transmigração planetária. A parasepsia dos ambientes extrafísicos. A autohigienização energossomática colaborando na para-higienização da base física, a blindagem energética dos ambientes, a reciclagem compulsória das congéus, as comunexes avançadas servindo de inspiração para matrizes assistenciais intrafísicas. Agora, aqui na argumentologia, na acabativa, a gente destaca aqui na remissiologia, a arquitetura reparadora, o empreendedorismo reurbanizador, evento natural reurbanizador, ilha de consciencialidade, intervenção espacial cosmoética. E aqui na frase enfática,
As convergências das ações e para-ações interassistenciais dinamizam os efeitos evolutivos da Reurbex, rumo à implantação do educandário evolutivo, terrestre e do Estado mundial. E aqui na questionologia, você já vivenciou os efeitos do sinergismo Reubexológico? Já considerou fazer parte da equipinha da Reurbex? E aqui na bibliografia específica, a gente tem 6 fontes e na webgrafia específica 5 fontes. Agora vamos aqui à mega-análise, feita pela equipe da Enciclosapiens, professores Ana Rocha, Cláudio Monteiro, Socorro Frazão e Marilene Raganin. Para a reurbanologia, catálise, cognópolis, cosmoética, cosmovisiologia, evolução, interassistenciologia, intercomunexologia, interdimensionologia, intervenção, neo-holopensene, paracognição, pluriprospectivologia, policarma, proexogenia, reciclagem, reeducação, renovação, superfaxina, transmigraciologia. Agora, Aline, a gente já tem aqui várias perguntas. Você tem aí uma acompanhante também super especialista, né? Sim. Muito bom. Boa tarde, Dulce. Boa tarde a todos os tertulianos, teletertulianos e paratertulianos. Então, Aline, o que você conta aí para a gente dos bastidores do verbete? A gente sabe aí do seu envolvimento, né, com essa especialidade aí no Colégio Invisível, suas pesquisas. Sim. E como é que foi a ideia para você escrever esse verbete? Então, a ideia de escrever o verbete vem da pesquisa que eu faço dentro do Colégio Invisível da Para-Reurbanologia. Acho que foi final de 2011, começo de 2012, que a Paula me convidou para entrar no Colégio da Para-Reurbanologia. E eu, logo do começo, escolhi esse tema, entender melhor como é que funciona a Reurbin e a Reurbex. Eu sou arquiteta, então a gente trabalha, né, de uma certa forma, com a reurbanização intrafísica. Mas eu queria entender como é que dá essa relação da Reurbin com a Reurbex, porque algumas reurbanizações intrafísicas funcionam, outras não, né? Toda reurbanização intrafísica está relacionada com a Reurbex. Eu vivenciei a transformação de Barcelona, né, que inclusive tu comentas no teu verbete de arquitetura reparadora. E dentro das obras que a gente faz, a gente vê como alguns locais funcionam, outros não funcionam. Então, eu sempre comecei a pesquisar esse tema. E o tema do sinergismo me veio, acho que no ano passado, a questão de escrever sobre esse sinergismo, né? E aí foi interessante porque, na hora que começa a finalizar o verbete, ou tentar fechar o verbete, eu tive que dar uma parada e voltar a repensar os conceitos e tentar entender melhor, né? Porque o professor Valdo trouxe o tratado, né, do Homo sapiens reurbanizatus, mas a gente tem muita coisa escrita, mas ainda tem muita coisa para ser entendida, principalmente pela gente, porque a gente não tem a vivência direta do professor Valdo tinha do extrafísico, né? Então, as nossas pesquisas estão muito embasadas nos indicadores intrafísicos. Então, foi bem interessante o processo. A gente também debate bastante o tema dentro do colégio, né? A Paula também me ajudou aqui no brainstorm, né, de a gente entender como é que funciona mesmo esse sinergismo. Então, esse verbete digamos, né, procede desses 3 anos e poucos de investigação. Que ficou bem rico, né? Tem bastante fatologia, pensenologia, parafatologia também, bem bacana, bastante assunto aí para a gente debater. Então, Aline, a gente já tem aqui uma pergunta logo na estrangeirismologia, terceira e quarta linhas. Você poderia explicar o que é o retrofit e quais são alguns dos after effects da Reurbex? O retrofit seria a restauração,
né, de um edifício. Então, é um estrangeirismo que se usa muito na arquitetura, né, quando se faz a renovação de um edifício ou a recuperação de um edifício, esse é o termo. E outros after effects da Reurbex, então, seriam os efeitos, né, da Reurbex. Então, por exemplo, a gente tem hoje o aumento da população da Terra, é um efeito da Reurbex, o aumento dos conflitos, das violências, esses são efeitos da Reurbex, digamos, patológicos. Outros efeitos positivos, a gente poderia dizer, por exemplo, a queda do Muro de Berlim, a União Europeia, a globalização que está em andamento. Então, a gente vai vendo assim, que a Reurbex ela mexe com tudo, né? Inclusive, coloca aqui no Mega Pensene, estagnação, não, renovação. Então, mas vai renovar, vai fazer uma faxina em casa, vai levantar poeira, né? Então, a gente vê tantos efeitos, as consequências, né, da Reurbex, que são, digamos, parecem ser mais negativas, mas, na verdade, elas não são, elas são necessárias para depois a gente alcançar um novo patamar. É tão interessante, né, porque a gente que estuda, enfim, que tem interesse sobre a Reurbex em si, realmente o planeta está assim... são muitos episódios, muitas ocorrências assim, em cima do lance com a teoria da Reurbex para explicar, né? Porque a pessoa que não tem acesso à teoria da Reurbex, ou que não, enfim, não considera, às vezes você vê as pessoas completamente atônitas, assim, com uma expectativa, com receios e... fica muito forte, né? Porque são ocorrências muito difíceis, né? Para a gente aceitar, entender. A situação do Brasil hoje, né? Se a gente não tem essa visão multidimensional, extrafísica da Reurbex, se olha para o Brasil, pega a televisão, não dá para entender o que está acontecendo nesse país, mas é justamente, estava tudo embaixo dos panos, está saindo tudo para poder ser feita a limpeza, a reestruturação. Mas, realmente, a Reurbex explica o que a gente está vendo no planeta como um todo, né? Mas é necessário toda essa limpeza, essa mexida, né? As pessoas reverem os seus conceitos. Por exemplo, aqui no Brasil, a questão da ética, trazendo para a conscienciologia da cosmoética, não é só os políticos, né? Isso é uma coisa que está na sociedade brasileira, no jeitinho brasileiro. Então, mexe com todo mundo. Então, é um momento de reflexão para a gente poder realmente renovar, reciclar e chegar num novo patamar. Então, porque aí você até falou essa questão da ética, né? Eu acho bem pertinente a gente ter agora uma IC, né? A Cosmoetos, que justamente eles pesquisam a questão do jeitinho brasileiro, estão direto pesquisando essa problemática. E como você falou, né, Aline, não são só os políticos, porque a corrupção são os empresários, enfim, depende da outra perna, né, da outra ponta para aceitar e, vamos dizer assim, fazer as alianças espúrias para que a coisa aconteça, né? E assim, a gente pode falar de níveis, né, claro, de autocorrupção e de corrupção, mas está na sociedade como um todo. Então, cada um de nós é pensar, ainda tem algum resquício, né? Ou esse holopensene acaba me engolindo, porque não devolver um troco, não querer levar a vantagem. Então, é uma coisa assim, bem interessante de pesquisar na nossa sociedade, né? Porque os que estão no governo estão representando a população brasileira, né? Então, só que eles estão no topo da pirâmide. Mas é necessário que toda a população faça uma autorreflexão. Como eu atuo dentro da sociedade, dentro dos grupos que eu pertenço, né? Eu sempre quero levar vantagem. Como é que é a minha ética, a minha cosmoética? Acho isso bem importante para esse nosso momento, né? Como país. Agora, Aline, na fatologia, na página 2, segunda e terceira linhas,
Ele pergunta como podemos auxiliar e otimizar as ações intrafísicas renovadoras convergentes com as ações extrafísicas reurbanizadoras. Como podemos fazer? Auxiliar e otimizar essas ações intrafísicas renovadoras convergentes com as extrafísicas. A gente tem um slogan no colégio, que é a reurbanização começa com a renovação dos nossos próprios pensenes, né? Então, a reurbanização, ela é uma reciclagem, ela mexe com o externo, né, o extrafísico, mas é necessário a renovação intraconsciencial. Então, se a gente faz uma reciclagem pensênica, se a gente consegue instalar um padrão pensênico positivo interassistencial, a gente está convergindo com os trabalhos da Reurbex. E implantar matrizes, ambientes que tenham esse holopensene, de reeducação, de assistencialidade. Então, é uma questão de intraconsciencialidade. Então, atuando dessa forma e fazendo as reciclagens, fazendo atares, a gente está ajudando com as tarefas da reurbanização extrafísica. Porque a gente não pode lembrar, né, esquecer, né, Aline? Você bem colocou essa questão da importância das reciclagens, né? Porque, na verdade, até se coloca aqui no verbete a questão da reciclagem compulsória das Consréus, das né? Consréus. A base da Reurbex é a reciclagem, né, intraconsciencial. Quer dizer, não só intraconsciencial, a questão da mexe geral, né? Mas geral, mexe com tudo, mas passa pela reciclagem da própria consciência. A própria ressoma é uma reciclagem, te força a fazer uma reciclagem, né? Porque vai tirar essas consréus de uma comunex baratrosférica e elas vão renascer aqui em outro ambiente, numa era de tecnologia. Agora, a importância que a gente vê é de ter locais aqui para receber e acolher essas consréus, essas consciências, e fazer a autorreeducação. Porque elas precisam chegar em ambientes que promovam ou que facilitem essa autopercepção e essa autorreeducação. Daí que eu vejo a importância dessas matrizes intrafísicas, né, com formas holopensênicas assistenciais. E era uma das coisas que eu queria destacar nesse verbete, para a gente estar lúcidos da importância de a gente construir no planeta Terra mais matrizes, ao modo, por exemplo, que a gente tem aqui do tertuliário, dos campos, da Cognópolis, escolas, a questão da educação, para poder potencializar, então, todo o trabalho que está sendo extrafísico, porque começa lá e tem que ser completado aqui. Então, é necessário ter ambientes intrafisicamente mais homeostáticos, mais organizados, mais educativos, mas tem a questão do holopensene também. Então, não dá para separar, né? Aquela interdependência. Porque esse assunto é super complexo, né, Aline? Nossa. Mas, enfim, tem aquela colocação, né, dentro aí disso que você colocou, da influência do ambiente, do que é externo à consciência, ajudando a consciência a ser reeducada, né, a fazer as reciclagens dela. Por exemplo, quando a gente entra aqui no tertuliário, né, é um padrão mental somático. Então, isso facilita as novas sinapses, facilita a própria manifestação do nosso mental soma. Então, a gente replicar esses ambientes, acho importantíssimos. Porque aí as consciências podem chegar e tem a possibilidade de que o mental soma delas se desperte, elas comecem, puxa, dá para reciclar isso, preciso melhorar isso, e começar a fazer a transformação. Então, os ambientes otimizados para facilitar, para favorecer essa autopercepção e a manifestação mental somática. Aline, agora aqui na fatologia também, na 11ª linha, de baixo para cima, você poderia explicar como funciona a pseudo-harmonização intrafísica e, se possível, com exemplos?
Olha, esse é outro tema que a gente debate bastante, né, Paula? A questão do ambiente intrafísico, né? Porque, assim, parece um paradoxo, é uma coisa que eu procuro entender, né, como que funciona isso. Porque a gente chega aqui no Brasil, né, eu falo chega porque eu morei muito tempo fora, a Paula também, a gente morou na Europa há mais de 20 anos, e os ambientes são meio caóticos urbanisticamente falando, né? Então, as cidades não têm infraestrutura, é uma meio desorganização, porque tem muita coisa para ser feito. Entretanto, pensenicamente, a gente tem mais liberdade de se manifestar aqui no Brasil. A gente vai para a Europa, os ambientes são muito organizados, as cidades mais limpas, os edifícios mais bonitos. Em compensação, o extrafísico é mais difícil. Então, o que a gente pode ver é que, às vezes, tem ambientes que, intrafisicamente, eles estão renovados, eles são bonitos, mas, extrafisicamente, não está condizente com o intrafísico. Então, extrafisicamente, ainda tem muita coisa para ser trabalhado, para ser renovado. E aí fica a questão, mas o que precisa, né, para que o intrafísico esteja de acordo com, em sintonia, né, com o intrafísico e o extrafísico? É novamente a questão pensênica. Mas eu entendo que um ambiente intrafísico organizado, com um holopensene assistencial e mental somático, ele vai facilitar, né? E ele vai favorecer, então, as reciclagens conscienciais. Mas não significa que todo o ambiente intrafísico bonito e organizado vá fazer esse papel, né? Não sei se tu queres comentar alguma coisa, Paula, que a gente comentou bastante sobre isso. Então, tem muitas molduras intrafísicas que elas estão ali só como a cobertura do bolo, mas elas não têm um papel evolutivo. Então, elas não estão contribuindo para a renovação consciencial e pode, inclusive, estar contribuindo para manter o status quo da consciência. Então, é muito interessante. Recentemente, eu assisti um documentário na Globo News que era sobre a Coreia do Norte. E eu fiquei impressionada, porque eu prestei atenção, assim, o que aparecia, eu nunca estive lá, mas o que aparecia no documentário, tudo limpo, tudo super organizado, né? Mas a lavagem cerebral... Impressionante, eu vi parcialmente esse documentário. Então, até onde aquele ambiente tão rígido, tudo certinho, não está contribuindo para manter essa rigidez e essa inflexibilidade pensênica. Então, acho que assim, isso aqui é uma moldura intrafísica, mas a gente precisa de ambientes intrafísicos funcionais e evolutivos, e não só a moldura pela moldura. Não sei se ficou claro a resposta aqui da pergunta dele, mas essa é a não, ideia. eu acho que está ótimo, é isso mesmo. Acho que clareou bastante. E aí também, né, Aline, por exemplo, a gente pode pensar, acabei de lembrar que eu também vi um documentário aqui no Brasil, no caso, sobre o Brasil, aquela questão das UPPs no Rio de Janeiro, nas favelas. E ali teve toda uma, vamos dizer assim, uma reurbanização, sim, intrafísica, toda uma tentativa de melhoria espacial, de infraestrutura, inclusive de questão de policiamento, basicamente, né? Mas parece que não está dando certo. O pessoal tem feito críticas assim bem severas, né? Talvez entre aí nessa linha da pseudo-harmonização, né? Eu vi um documentário, acho que não era um documentário, era o secretário de Segurança, acho, do Rio, falando sobre, né, a questão do Morro do Alemão. Logo que começaram os trabalhos em Medellín, na Colômbia, que eu trago aqui também, eu comecei a acompanhar, porque eu achei bem interessante. E agora, quando eu fui... E comecei a acompanhar também, né, fazer cosmograma das questões no Rio de Janeiro. E até onde eu cheguei a minha pesquisa, acho que foi intervenções muito diferentes. Uma era mais uma maquiagem,
E a outra não, a outra trabalhou com a questão da autorreeducação, né, na questão da Colômbia. No Brasil, pelo que foi feito, assim, o projeto é bom, é interessante, mas penso que foi talvez com a intenção mais política do que realmente de transformar e integrar a comunidade. Talvez mais superficial, né, Eles Aline? fizeram algumas atuações. Eu cheguei aí no Complexo do Alemão, não visitei tudo, mas algumas coisas eu vi eram positivas. Tinha escolas, tinha postos de saúde, conversei com os meninos, tal. Mas até onde eu entendo, não foi feito tudo o que precisava ser feito. É aquilo que, infelizmente, no Brasil se começam as coisas, depois tem provavelmente grande desvio de dinheiro e não se termina. Então, parece que não chegou a questão do saneamento básico, a questão das casas. Por exemplo, em Medellín, eles envolveram todos os moradores, eles priorizaram por manter a casa de cada um, mas melhorar, só destruíam o que realmente não dava para arrumar, né? Então, a comunidade, ela participou do projeto, então ela se identifica com o projeto. E eu penso que o mesmo não deve ter acontecido no Complexo do Alemão ou na Rocinha. Vamos torcer, por exemplo, da Colômbia se espraiar, né? Eu queria, por outro lado, a gente também tem o processo, por exemplo, da Inglaterra, que está no processo da unificação da União Europeia, e eles dão um passo atrás. Então, até que ponto que isso também não é voltar atrás em termos da reurbanização? Até que ponto que essa pressão da reurbanização, eles não estão conseguindo dar conta, né? Porque é esse exemplo aqui, aquilo é tudo muito harmônico, muito bonito, só que, pensenicamente, eles ainda continuam no passado da rainha, né? Eles preferem falar amém para a rainha do que estar unificado. Então, a reurbanização, eles ainda não estão dando conta desse processo de reciclagem que a reurbanização traz. Trocaram, né, o reurbanizador pela rainha, né, Paulo? Mais ou menos. Como assim? Mas é mais bonita. Ela é mais bonita. Que a gente também pode pensar numa reurbex que vai em etapas, em ondas. Então, por exemplo, a questão do Complexo do Alemão. Uma reurbanização foi feita, uma reurbex foi feita para que se possa ter o mínimo de uma pacificação. Hoje existe um turismo, você pode ir lá. Então, houve uma melhoria, mas ainda não foi possível chegar à limpeza total e à transformação total. Então, a questão dos ingleses, né, da saída da comunidade europeia, é interessante de a gente observar também. Foi feito todo um movimento, eles participaram, algumas reciclagens devem ter sido feitas, mas agora é um momento que dá um passo atrás, talvez novas, um tempo, até eu trago aqui, às vezes tem um gap cronêmico entre a reurbex e a reurbin, porque se necessita mais tempo para fixar um holopensene interassistencial novo aqui no intrafísico, né? Então, talvez agora venha uma segunda onda da reurbex, né, lá na Europa, e aí a gente vai fazendo a transformação, né? Talvez não dá para transformar o planeta, né, porque depende do que da reciclagem intraconsciencial. E cada um de nós tem o seu tempo, né? Então, se a gente for pensar isso a nível de grupo, eu entendo como são camadas, sabe? Você vai reciclando. Tipo esse CP1, que a gente fala da casca da cebola. Acho que se a gente pensar isso a nível grupal, acho que é mais ou menos nesse sentido, assim. Agora, Aline, aqui em tecnologia, ele pergunta como funciona a técnica da ilha de ortopensenidade. Como podemos aplicá-la no nosso cotidiano? Tem um pouco a ver com isso que você estava falando, né? Sim, porque tem um verbete, né, acho que é ilha de consciencialidade. Ilha, né, de consciencialidade. Mas tem também alguma coisa com essa expressão mesmo, ilha de ortopensenidade. Então, é justamente a gente, né, criar mais ambientes, porque uma ilha é uma coisa isolada, então seria como um oásis, né, se a gente pensar a nível do planeta e replicar matrizes intrafísicas, mental-somáticas, interassistenciais, a gente está criando ilhas dentro do planeta, né, onde é possível uma manifestação mais homeostática, mais mental-somática, mais interassistencial.
Então, é nesse sentido que eu quis trazer aqui no verbete. Agora, Aline, na fatologia, na 10ª linha, de baixo para cima, tá? Página 2. Você poderia comentar os eventos naturais podendo estar em sintonia com os trabalhos extrafísicos reurbanizadores? Sim, aqui eu recomendo a leitura, tá na bibliografia, o item 3, que foi um trabalho que foi apresentado no FIC em 1999, em Barcelona, pelo professor Júlio Royer e Ivo Cortez. E eu me basei nesse artigo. Eles fizeram um estudo dos vulcões, né, com a questão da reurbanização extrafísica. Então, pelas pesquisas feitas, né, por vários pesquisadores da conscienciologia, alguns eventos naturais intrafísicos podem estar em consonância com a Reurbex, com as limpezas extrafísicas. Então, nesse artigo, eu recomendo a leitura, mas eles falam mais ou menos assim, existe todo um trabalho, eles fizeram alguns estudos de caso de alguns vulcões, né? E que aquela energia que saía da erupção vulcânica, que é geoenergia, aquilo estava sendo utilizado pelas consciências extrafísicas, pelos amparadores, para trabalhar com a Reurbex. Então, não significa que todo evento natural, né, está relacionado com uma limpeza também extrafísica, mas muitos eventos estão relacionados justamente com as limpezas extrafísicas também. Sim, boa tarde. Obrigada. Aline, ali na fatologia, de cima para baixo, na 5ª linha, o ambiente inibindo ou favorecendo a manifestação da consim. Você ampliar, juntamente com ali também na fatologia, na linha 7, os ambientes intrafísicos degradados, mera caricatura da baratrosfera, potencializando as patologias conscienciais. Esses dois itens, eles estão relacionados, né? Esse manifesta, digamos, o lado mais patológico, né? Então, um ambiente degradado, um ambiente conflitivo, ele vai favorecer a manifestação das patologias. Então, se a Consreus ela entra nesse ambiente, só permanece nesse ambiente, é muito difícil ela conseguir, por ela só, fazer uma reciclagem. Porque o ambiente ele vai favorecer justamente a manifestação do porão consciencial. Agora, se a gente pega ao contrário, pega um ambiente como tertuliário, ele vai favorecer as reciclagens e a manifestação homeostática e mental somática. Então, eles são interdependentes, existe uma influência do ambiente na consciência e da consciência no ambiente. Né? Então, não dá para separar, eles estão ali. Então, mas a ideia é que a gente tenha mais ambientes com holopensenes positivos e que ajudem as consciências que ali chegam. Mas, para isso, precisam ter consins e consciex que tenham esse padrão pensênico homeostático e sustentem esses ambientes. Que é o que você coloca ali na pensenologia, na última linha, ali, o holopensene positivo, né? E interassistencial, alterando para melhor a geografia. Sim. E a parageografia do planeta Terra. Exatamente. É bem isso. Ficou claro? Ficou claro. Obrigada. Nada. Agora, Aline, na fatologia, na 10ª linha, na efeitologia, na página 3, você poderia expandir o primeiro efeito, o efeito positivo retroalimentador, Reurbex, Reurbin, anti-estigma ambiental? Então, é um pouco dentro dessa linha, né, que a gente já está conversando aqui. A gente sabe que, para acontecer uma Reurbin, o que eu chamo de Reurbin, uma reurbanização intrafísica evolutiva, ou seja, aquela que não é uma mera maquiagem do ambiente, primeiro deve ter acontecido a reurbanização extrafísica, ou seja, a limpeza da comunidade, dessa paracomunidade ligada a esse ambiente físico, né? O encaminhamento dessas consciex. Isso diminui a pressão holopensênica nesse ambiente intrafísico, aí vem as inspirações para fazer a renovação desse ambiente, e aí entra na questão
era da arquitetura, né, o terceiro, o anti-estigma ambiental, certo? Aí entrariam, por exemplo, inclusive a professora Dulce fala bastante disso no verbete, né, de arquitetura reparadora, e entrariam algumas ambientes que elas vão fazer justamente a limpeza de ambientes que estavam muito degradados, muito estigmatizados. Então, é como se tivesse ali um edifício, uma edificação intrafísica com uma outra forma holopensênica que ajuda, então, na limpeza daquela área. E essas 3 ações, elas se retroalimentam. Acho que vem um pouco em encontro da ideia que estavam falando aqui das camadas da Reurbex. Se isso é consolidado no intrafísico, permite chegar cada vez mais profundo, a renovação e intraconsciencial. Acho que é um pouco essa ideia que eu queria trazer com esse efeito. E ela pede também, Aline, para você ampliar a ideia da frase enfática. As convergências das ações e parações interassistenciais dinamizam os efeitos evolutivos da Reurbex com uma implantação do educandário evolutivo terrestre do Estado mundial. Então, esse efeito retroalimentador, né, da Reurbin, da Reurbex, e a gente vai indo, acho que a mesma ideia é essa das camadas. A Terra está, o planeta Terra, isso o professor Valdo trazia para a gente, que ele trabalhava, né, como Zéfiro, acho que desde mais ou menos de 1100, então a Reurbex já vem sendo trabalhado no planeta há bastante tempo, se intensificou a partir da Segunda Guerra Mundial, e vão sendo renovações. Então, agora está mais intenso. Por isso que a gente olha assim, as notícias do planeta, parece que todo o planeta está de pernas para o ar. Então, tudo está sendo mexido, as consciências estão tendo intrafísicas que renovar, que repensar, que se readaptar, porque é tudo muito dinâmico, a era que a gente está, a tecnologia está aí. Então, eu penso que a gente está caminhando essas ações, quanto mais convergentes estiverem as ações intrafísicas com as extrafísicas, mais rápido a gente vai conseguir transformar o planeta hospital em planeta escola. E quando chegar nesse momento, é que a gente possa chegar, talvez, no estado mundial, né? Mas eu penso que vão em etapas. A gente está caminhando e vai acelerando. Então, era um pouco essa ideia. E o nosso papel de conseguir mais ações intrafísicas que façam essa sinergia com o trabalho extrafísico, que a gente sabe que extrafisicamente se trabalha intensamente, mas a equipinha aqui da Reurbex, ela é muito importante também. Até acho que teve uma complementar, não sei se foi final de semana passado, que falava justamente dessa questão da equipim, equipex. Né? E, então, é esse sinergismo também, da equipe extrafísica, da equipe intrafísica. Daí que fica o convite, né, para, se ela já considerou participar da equipe intrafísica da Reurbex. Que aí tem o desafio para a gente, né, Aline, conforme você colocou, que até a Reurbex começar a aliviar a situação do planeta, a gente tem que suar sangue realmente para conseguir ajudar, né? Esse processo, né? Então, e fazer as nossas reciclagens, as nossas renovações para conseguir sustentar essas matrizes, né, intrafísicas, assistenciais. Não, era exatamente isso que eu ia comentar, porque a pessoa pode pensar, como é que eu vou participar? Se a gente sendo já um agente reurbanizador, a gente começando com as nossas próprias reciclagens, e isso a gente pode ver o exemplarismo que isso traz para outras pessoas. Até que ponto que a gente fazendo a nossa renovação interna, depois intrafísica, não é? Isso repercute no ambiente, nas pessoas que estão à nossa volta, e a gente acaba sendo esse elemento, né, de reurbanização, que seria um mini reurbanizador, né? Sim. Que a pessoa às vezes acha que reurbanização é uma coisa muito grande, não é para mim, né? São coisas de serenões, e eu acho que fazer parte dessa equipinha é exatamente isso, começar você com suas próprias reciclagens. Eu acho isso bem interessante, porque esse fim de semana está tendo aqui o curso Reciclagem das Posturas Monárquicas, e é o tema da monarquia francesa. Eu tenho muita conexão com a França.
E eu entrei no curso, estou na monitoria, né? E é justamente a questão do autoexemplarismo, porque a gente vai trabalhar com o bolsão, né, da questão da França, da monarquia, e nós que achamos, né, que tem pesquisa, autopesquisa, que em algum momento nas nossas vidas anteriores participamos desse grupo, hoje nós já fizemos as nossas reciclagens relacionadas a esse contexto, ou estamos em processo e podemos ajudar, então, todas essas consciências que vêm através dessa evocação a também renovarem. E aí você começa a trabalhar justamente com a reurbanização desses bolsões, né? Então, é questão mesmo do exemplarismo. E ali, agora, pode falar. Aproveitando ali, que nem você fala, aproveita ali o efeito reurbanizador no ambiente doméstico mediante a eliminação dos bagulhos energéticos, que também pode ser, né, aproveitando no dia a dia, isso aí pode também estar contribuindo, né, de uma maneira simples do dia a dia, que a gente pode estar contribuindo para essa reurbanização, né? Sim, a gente tem as mini reurbanizações, né? Às vezes você começa a fazer essa limpeza, você está num processo de reciclagem, né? Então você começa a fazer as reciclagens pensênicas e é necessário fazer a renovação do ambiente também, e eliminar os bagulhos energéticos, por exemplo, relacionados diretamente com aquele traço que você quer reciclar. Então, isso é importante, porque onde é que a gente vai começar a instalar essa matriz holopensênica, mental somática, interassistencial? É dentro de casa. Nós temos que começar com o nosso ambiente intrafísico, o conceptáculo, não para exogênico, a base intrafísica, a questão da TENEPS, e depois vai aumentando isso nos outros grupos, né, e outras organizações. Então, vai bem em sintonia com isso, a necessidade, né, de fazer a limpeza dos bagulhos energéticos, porque, às vezes, é um objeto que está lá, que está conectando com um bolsão, com a comunex baratrosférica. Agora, Aline, na estrangeirismologia, você poderia falar sobre o modelo inovador das Smart Cities, construindo ambientes potencialmente mais humanos e eficientes? Então, o modelo de Smart City, ou cidades inteligentes, né, está se trabalhando bastante agora esse conceito na questão de urbanismo, e buscam, então, cidades que elas usem a tecnologia, a comunicação de forma mais eficiente, mais sustentável e construindo ambientes mais funcionais também. Então, está se revendo todo o modelo, né, de cidade, e isso é um dos efeitos da Reurbex nas grandes cidades, metrópoles, como São Paulo, onde se fica 3 horas no carro. Esse modelo já não funciona mais, está sendo revisto. Então, existe todo um movimento, Barcelona é uma das cidades que está dentro desse conceito, onde começa a se repensar todo o funcionamento da cidade para melhorar a qualidade de vida das pessoas que ali habitam. E usar a tecnologia a favor disso. Então, edifícios mais sustentáveis, a informação e dado, então você tem acesso no seu celular a tudo que está acontecendo ao momento, ao transporte, a toda a informação de dados que existe na cidade, os edifícios que eles estejam mais, que eles trabalhem a favor, né, dos habitantes que ali habitam. Então, é um conceito que se trabalha hoje de cidade inteligente, principalmente utilizando a questão da tecnologia da informação, mas de uma forma evolutiva. Agora, na pensenologia, no final da 4ª linha, você poderia discorrer sobre a realidade intra- e extrafísica moldada a partir da manifestação pensênica individual e grupal? Porque assim, não existe, quando a gente fala de uma comunidade extrafísica, ou de uma dimensão extrafísica, na realidade ela é a manifestação consciencial, ela não existe por si só. Ela é moldada, então, pela manifestação individual e grupal. A mesma coisa a realidade intrafísica. Então, não é a comunex que é baratrosférica, são as consciências que ali se manifestam, que elas têm uma manifestação mais patológica e acabam moldando aquele ambiente
em consonância do que elas estão pensenizando, com a manifestação delas. E morfopensênis, né, que é a plasmagem, né, da forma pensamento. E intrafisicamente é a mesma coisa. Se a gente tem um ambiente, ele pode... Vamos pegar um ambiente, uma área verde, chega um grupo ali para se instalar, aquele ambiente ali pode estar até neutro a nível de energia, se não foi habitado antes. Mas chegam consciências, dependendo da manifestação pensênica dela, se é mais homeostática ou mais nosográfica, elas vão manifestar um ambiente intrafísico mais equilibrado ou mais desequilibrados. Então, somos nós que moldamos os ambientes, mas sempre naquele contexto que a gente falou, os ambientes podem fortalecer, né, ou ajudar a renovar. Então, não dá para separar ambiente e consciência nesse nosso momento evolutivo, né? Um influencia o outro, mas eles são moldados a partir da manifestação pensênica. Então, vem um pouco com aquela ideia que não é o ambiente que vai mudar a consciência, mas consciências que ajudam a manter ambientes intrafísicos e a sustentar ambientes intrafísicos mais homeostáticos vão favorecer a reciclagem daqueles que estão em processos de renovação ou que precisam fazer a autorreeducação. Consciências intrafísicas e extrafísicas. A gente sabe que um ambiente, né, não é só intrafísico, sempre tem a questão da interdependência. Agora, Aline, agora na pensenologia também, mas na 9ª linha, você poderia ampliar o item arquitetura reparadora atuando nas transformações, na transformação holopensênica de ambientes estigmatizados? Aí eu sugiro assistir o verbete da professora Dulce, porque é justamente um verbete que está excelente. A tertúlia também traz muitos casos, mas eu coloco aqui, por exemplo, na exemplologia, tem o antigo presídio de Carandiru, que hoje é uma biblioteca, né? Ele foi demolido e foi construída uma biblioteca. E existem muitos edifícios que eles estão sendo restaurados e mudando de uso. Na Europa, a gente vê muito, às vezes, por exemplo, um presídio que depois foi transformado em hotel, capelas, igrejas que são transformadas em bibliotecas. Então, é feita uma renovação do ambiente físico, né, com uma arquitetura mais moderna, nova, mas também de holopensene, que é o principal. E aí é quando vai trabalhando entrando a questão da arquitetura reparadora. Seus exemplos aqui ficaram ótimos, né, Aline? Muito bons. Depois você comenta para a gente. Uhum. Vamos seguir aqui com as nossas perguntas, que tem várias. Agora, aqui na estrangeirismologia, na penúltima linha, ela pergunta qual seria o slogan francês Liberté, Égalité, Fraternité, qualificado sob o viés da paradireitologia. Aí ela continua assim: esse slogan já não estaria ultrapassado por fazer referência e exaltação da Revolução Francesa, que foi um processo bélico? Sim, é interessante esse sincronismo que a gente está justamente no fim de semana da monarquia francesa, né? Francesa. É que assim, esse slogan, se a gente for pensar, ele é bem, eu encontrei ele muito fraterno, está ali, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. A Revolução Francesa, os ideais, quando ele começou, ele era positivo. Só que depois, digamos, escapou, né? Se foi das mãos, agora me veio a expressão em espanhol, né? Se foi de las manos, e acabou se tornando uma coisa muito bélica. Agora, se a gente pega esse conceito, né? Liberdade, igualdade, fraternidade, e qualifica isso através do para-direito, isso, gente, isso é muito assistencial. É isso que vai levar a gente nessa transformação de planeta hospital para planeta escola. Mas tem que ser qualificado sobre o viés da paradireitologia, que aconteça o melhor para todos, respeitando o direito evolutivo de todos os princípios conscienciais.
Então, eu penso que esse slogan, e foi assim, não foi uma coisa que eu busquei, me veio a inspiração quando eu estava escrevendo o verbete. Eu penso que tem toda a lógica de a gente pegar esse, que é um trinômio, que pode ser um sinergismo também, qualificando com a paradireitologia, que é cosmoética, né? Então, acho bem interessante, me pareceu fantástico quando veio essa inspiração. Ficou muito bom mesmo. Então, fica aqui para as consciências, pois é, de pegar esse sinergismo e qualificar com o paradireito. Acho bem interessante. Porque não tem nenhum... Eu penso que nenhum conceito, por melhor que seja, para ser implantado, se for pelo viés de uma revolução, ele nunca vai funcionar, né? Revolução bélica, no caso, né? Revolução no sentido geral usado, né? De grupos revolucionários, belicismo e tal. Não, aqui é o contrário. Derruba qualquer tentativa cosmoética, né, de implantação de alguma coisa positiva. É porque está pensando só na questão do intrafísico, não é o que é melhor para todos, senão o que é o melhor para o meu grupo. Exatamente. Os franceses são muito nacionalistas, mas a partir do momento que você introduz o paradireito, a cosmoética, ele vira universalista. Então, é um trinômio universalista. Tudo. Então, essa ideia que veio, essa inspiração, porque não foi uma coisa minha, veio mesmo uma inspiração. E eu quis trazer porque eu achei que tinha toda a lógica. Claro, ficou ótimo. Agora, Aline, na página 2, na 15ª linha da fatologia, com relação ao item, os grandes eventos internacionais, ao modo das exposições universais ocorridas em Barcelona, Espanha, em 1888 e 1929, auxiliando nas reurbanizações das grandes cidades e no abertismo consciencial. Aí ela pergunta qual a opinião da verbetógrafa sobre os efeitos das Olimpíadas no Rio. Sim. Então, eu quis trazer na fatologia esse item, que é um tema também que eu pesquisei, inclusive está num dos artigos que está aqui na bibliografia, que a gente escreveu em grupo do Colégio Invisível da Para-Reurbanologia, onde cada um que tinha morado, por exemplo, em um país, fazia um estudo de caso, né? Eu comentei da Espanha, a Paula escreveu sobre Portugal, e tem outras pessoas que escreveram. Então, eu fui pesquisar, né, a questão de Barcelona e desses eventos, porque a partir desses grandes eventos internacionais, que aconteceu os dois aqui, das Expos em Barcelona, a cidade ela se abriu. Então, houve uma transformação, sempre existe uma renovação na cidade. Ela quis mostrar o melhor, a questão da tecnologia, mas teve a questão do abertismo também. Então, Barcelona, ela se abriu a outras culturas, ela sempre teve essa tendência por ser porto, né? Mas começou ali, no meu entender, a minha hipótese que eu lanço nesse artigo, é que aí começou um trabalho de reurbex aí na Espanha. E aí depois a gente vê que depois de 1929, quando foi essa Expo, coincide, claro que a gente não tem as datas, ao menos eu não tenho as datas exatas, mas a Serenona Monja, ela viveu na Catalunha mais ou menos nessa época. Eu não sei precisar, né, porque a gente não tem informações precisas, mas então a monja viveu nessa época. A Consciência Zéfiro também teve uma vida mais ou menos nessa época, final do século de 1890, começo de 1900. Então, você vai fazendo correlações dos fatos, né, das informações que a gente tem. Então, penso que todo um trabalho estava sendo realizado aí. Nessa época, depois a gente teve a questão da Guerra Espanhola também. E depois teve outro evento que eu não coloquei aqui, mas que está na sequência também, que a professora Dulce traz no verbete dela, que foi os Jogos Olímpicos em Barcelona, que eu penso que já foi assim, outra leva da Reurbex, que veio consolidar a Reurbex que estava sendo implantada lá, já em outro patamar. Então, hoje, realmente, assim, Barcelona, inclusive, é um modelo, né,
dos benefícios de saber aproveitar a questão dos Jogos Olímpicos. Tiveram outras cidades também que se beneficiaram dos Jogos Olímpicos. A Pequim, que foi em 2008, foi um marco também que ajudou a abrir a cultura, né, a China, a cultura chinesa, para o Ocidente, só que estudando mais a fundo como aconteceu, as intervenções intrafísicas não foram tão assim cosmoéticas, porque ela não envolveu a população, então foi meio imposta em Pequim, a questão, digamos, mais arquitetônica e das infraestruturas. Então, os Jogos Olímpicos, assim como as grandes exposições, que depois a Paula pode comentar também da questão de Portugal, que também se beneficiou muito da Expo Internacional, eles são uns eventos de confraternização e, devido ao dinheiro, aos aportes que traz, a cidade pode se beneficiar, sim, desse evento, desde que seja feito por um grupo de pessoas com discernimento, com intencionalidade, né, boa intencionalidade e cosmoética. Infelizmente, o Brasil, a gente está vendo a questão da Lava Jato e como isso está muito, acho que é muito maior do que todos nós imaginávamos. Então, acho que ainda não dá para saber muito bem quais vão ser os benefícios que o Rio de Janeiro pode ter com as Olimpíadas. Alguns, sim, que a gente já vê, a gente vai no Rio, a gente vê a questão de transporte urbano, está havendo algumas melhorias, mas essa é a minha hipótese, né? Vão ficar muito aquém do que se poderia fazer pela cidade e pela população. A gente teve a oportunidade de fazer essa renovação no Brasil e não soube aproveitar devido ao próprio contexto político e econômico do Brasil, né? Mas penso que são positivos esses eventos geral, de confraternização internacionais. Queres comentar, Paulo, sobre a Expo em Portugal? Eu cheguei aí à Expo em 92 em Sevilha e depois teve em 98 Lisboa. E o que eu tenho visto, para além dessa questão da confraternização, né, da união dos povos, a questão tecnológica é bastante forte. Nessa altura, em 98, foi um boom daquela história da sustentabilidade, de edifícios verdes, eficiência energética. E aquilo era uma zona portuária também em Lisboa, que foi reurbanizada, e ela hoje é um dos bairros melhores, assim, mais caros de Lisboa. Então, ela é um ícone na cidade, enquanto a gente tem vários bairros de patrimônio, né, que são mais antigas. Essa também é de referência justamente pelo oposto, pelo que trouxe de tecnologia. E não só de tecnologia, porque enquanto Sevilha, a Isla Mágica, aquilo virou um parque, que aquilo nunca pegou muito bem, no caso de Lisboa, eu acho que eles aprenderam com os erros e é um bairro residencial, comercial, um bairro misto em termos de utilização. Tem um grande shopping bastante bonito ali. Então, eles trouxeram as pessoas para dentro do bairro. Então, não é um bairro fantasma, é um bairro que está em franca expansão. Então, essa parte dos edifícios verdes, da sustentabilidade, foi implantado muito ali naquele evento. E a verdade é que aquilo virou exemplo, depois, a partir dali, aquilo deslanchou em termos de tecnologia, né, que foi utilizada. Em Barcelona também, quando eu cheguei em Barcelona, ela vivia de costas para o mar. Aquela zona que hoje quem conhece a cidade, que é muito turística, é cheia de atividades, é a zona onde todo mundo vai andar de bicicleta, passear, vai avô com criança. Aquilo lá ninguém ia, era uma zona muito degradada. E recuperaram, realmente transformaram. Penso que a transformação começou com a primeira Expo e foi num crescendo. E hoje, realmente, Barcelona, a nível de cidade, ela é um modelo, né, que muitas se inspiram na cidade. Então, assim, é positivo também porque atua na autoestima dos moradores, né? Então, a gente tem bem o exemplo, por exemplo, da Austrália, quando fez os Jogos Olímpicos, porque eles se sentiam como isolados do mundo, né? E com os Jogos Olímpicos, eles se mostraram para o mundo, e aquilo ajudou muito na autoestima
dos habitantes da Austrália, né? Eles falam que agora eles não precisam mais explicar onde eles estão, como que eles são. Então, tem um efeito muito positivo também na autoestima dos moradores. Com certeza. Né? Agora, Aline, estou pensando aqui o quanto que a Serenona Monja deve ter trabalhado para o êxito da reurbanização de Barcelona, né? Ah, sim, sim. Porque e aí foi quando eu comecei a ver a época das primeiras expos, né? Coincide com a vida do Zéfiro, que teve lá, que foi breve, coincide com a vida da monja lá, e depois começa toda uma etapa, né? E então penso que ela teve ali muito, né, à frente, né, com toda a renovação de Barcelona, né? Que pega toda a questão da Espanha, né? E o professor Valdo me comentava na época que eu morava lá, porque a questão da Catalunha, né, que era muito forte. Ele falou que era muito importante se trabalhar a Catalunha para que depois isso se expandisse, né, porque daí tem o País Basco, se expandisse para toda a Península Ibérica, né? Então que a gente era um ponto ali muito importante de reurbex, né, de renovação. Monge você lá, Aline. Agora, na paradoxologia, na página 4, poderia comentar o paradoxo de um ambiente intrafísico reurbanizado poder ser baratrosférico? Era um pouco aquilo que eu trouxe lá no começo, né? Que a gente vai, assim, principalmente, né? Eu ponho a Europa porque eu morei muito tempo lá, então é mais fácil ter exemplos, né? E você vê ambientes, vamos pegar às vezes a Suíça, até a Inglaterra, né, que intrafisicamente pode estar tudo, aparentemente, tudo muito bem organizado, mas extrafisicamente é tudo, como é que a palavra seria, alguns ambientes como bolorento. Sabe, essa era a minha sensação quando eu tinha alguma vivência extrafísica. Então, é uma pseudo-harmonia. Então, não houve o que a gente diz, não houve esse sinergismo, né, de Reurbin e Reurbex. Por quê? Porque não houve a renovação pensênica das consciências intrafísicas que ali se manifestam. A hora que essas consciências que se façam a reurbanização, a limpeza extrafísica, alivia a pressão, e as consciências intrafísicas consigam fazer a renovação, aí vai ter esse sinergismo desse ambiente. Mas tem muitos ambientes que é pura moldura. Não foi feita realmente uma reurbanização em sinergia com a Reurbex. Agora, Aline, nossa verbetógrafa não, teletertuliana, mas eu acho que ela também já tem um verbete, no prelo, pelo menos. Sobre a exemplologia, na página 5, 7ª linha, quando você fala da consolidação da União Europeia, na sua opinião, qual a consequência do Brexit para o sinergismo reurbanológico continental? É uma boa pergunta. Excelente. Super atual. Nós tivemos reunião, a gente tem reunião quinzenal, né, no Colégio Invisível da Para-Reurbanologia. A gente teve domingo passado. E como a gente tem muitos colegas que moram na Europa, tem mais contato, foi um tema que a gente acabou debatendo dentro do colégio, né? A princípio, se a Reurbex ela caminha para o estado mundial, a partir do momento que você faz um movimento contrário, você está no contrafluxo da Reurbex, né? Porque tanto que eu coloco na exemplologia, né, a questão da União Europeia, que mudou realmente, né, o holopensene do continente, né, europeu. E é aquela coisa da comunhão, da eliminação de fronteiras. Aí, de repente, o Reino Unido, que a gente não pode nem falar do Reino Unido, é mais a Inglaterra, decide que ela quer sair. Então, eu penso que a gente é cedo ainda para a gente ver as consequências e poder analisar se isso era algo necessário para chegar, talvez, em alguma outra reciclagem, para depois chegar num novo patamar de reurbanização, ou se realmente é só um contrafluxo. A gente chegou, assim, mais ou menos, né, Paula, num consenso que, sim, está no contrafluxo da Reurbex, mas talvez, pelas questões ainda muito arraigadas dos ingleses, seja necessário esse passo
e para que depois haja novas reciclagens, tipo assim, dos males o menor. Não era para acontecer, mas às vezes é necessário ter uma intervenção, talvez eles saiam, tenham umas consequências, e essas consequências levem ele a repensarem as suas atitudes, porque existe uma certa soberbia por parte dos ingleses. Então, talvez agora eles vão ter consequências, acho que eles não esperavam, mas, pelo menos o que a gente vê, assim, que a população jovem, principalmente, ela não tinha ideia das consequências disso, né? Então, agora, talvez com esses impactos negativos que eles vão ter que fazer reciclagens. Talvez esse seja o lado positivo, então, desse momento, né? Talvez. Mas vamos aguardar, né, para ver como que vai se dar todo esse encaminhamento. Eu acho que, assim, sempre houve aqueles eurocéticos, né? Eu acho que mesmo em Portugal tinha sempre aquele pessoal da direita que achava que Portugal tinha também que sair da Europa, não é? E eu acho que isso acontecia em todos os outros países. Agora, quando realmente eles vão a vias de fato, né, eles realmente saíram, eles vão, na minha opinião, é que eles não aguentaram, né, como eu falei, não aguentaram a pressão da Reorbex, eles voltaram atrás. A gente viu que muita gente que era a favor da Europa simplesmente não foi votar. Parece que houve uma tempestade muito grande naquele dia, muita gente não foi votar, e aquelas pessoas que realmente queriam, que era mais à direita, que realmente queriam que saísse, foram e acabaram prevalecendo em relação aos outros, né? Então, por um lado, você vê o impacto da pessoa não utilizar, né, aquilo que tínhamos falado, o seu direito, o seu para-direito de se expressar e de fazer a reurbanização, e até que ponto que isso tem impacto em tudo. Né? Então, é aquela coisa, eu não fui votar, eu podia ter feito a diferença, e eu não fui. Então, agora parece, primeiro, houve um medo de haver uma contaminação, né, para outros países, mas, ao mesmo tempo, vai haver um reposicionamento de toda a Europa, porque, com certeza, a Inglaterra vai ter um retrocesso, até em termos econômicos, que ela vai ficar bastante ilhada, né, que ela já está sendo, né, a moeda já desvalorizou bastante. O Reino Unido vai ser desunido, porque os outros países estão querendo se manter na Europa. Então, isso vai ser um reposicionamento. Então, assim, aqueles eurocéticos vão deixar de ser céticos, ou então vai ser minoria. Não, a gente quer ficar ou não quer ficar? Então, vai ser, eu acho que, um novo reposicionamento que eu acho que vai acabar fortalecendo a Europa. Mas eu não acho que realmente que isso estava previsto. Isso penso que não estava previsto, mas agora tem que ver o que se pode tirar de positivo disso, né? Então, penso assim, que a equipe extrafísica deve estar trabalhando justamente para ver agora como ajudar, né, todo um país a fazer uma reciclagem. Porque se a gente for ver, por exemplo, a monarquia inglesa é a mais arraigada, né? Então, é muito forte isso lá. Então, aí realmente faltam, né, tem que chegar mais profundo na reurbanização. Então, vamos ver como é que eles vão trabalhar, né? Mas a União Europeia veio para ficar e vai continuar. Provavelmente, os que ficaram também vão fazer uma autorreflexão do que se poderia, né? Porque nunca é só um lado, né? Sempre, né, tem os dois lados. O que eles podem melhorar para que isso não volte a acontecer. Então, aquela crise de crescimento. Penso que é uma crise de crescimento de toda a comunidade europeia. A questão de todas as críticas feitas, né, e alguns argumentos usados pelos ingleses para quererem sair, acho que vão ajudar nessa reflexão, né, possivelmente no neoposicionamento aí dos dirigentes da União Europeia, porque realmente parece que tem itens assim muito rígidos e de uma intervenção assim, parece que exagerada em alguns assuntos que poderiam ficar mais descentralizados, né? Pelo que alguns comentários e críticas que eu ouvi. Posturas vindo parece de Bruxelas, que é muito impositivo, isso, né? Então, acho que é uma crise de crescimento para os dois lados, os dois grupos. Com certeza. Né? Mas eu acho que a Europa vai sair mais fortalecida desse processo. É a minha impressão. Esperamos, viu, Aline? Eu sou aquela pessoa que acredita na urbanização, né? Eu acho que sim. Acho que sim também. Se a gente pensar que tudo está sob controle, né, das consciências mais avançadas e todo o investimento no planeta, na Reurbex planetária, eles devem estar articulando cosmoeticamente para a coisa prosseguir melhor ainda, né? Aquela história de tirar partido da
da crise para melhorar, né? Agora, Aline, aqui na ortopensatologia, a primeira ortopensata, Comunex, é extremamente importante estudarmos a vida extrafísica da Comunex evoluída, a fim de mudarmos racionalmente para melhor os costumes bolorentos que ainda vigoram nessa dimensão. Você poderia comentar e também qual a técnica indicada para estudar essas Comunexes? Olha, a maioria das informações que a gente tem, né, que foi trazida principalmente pelo professor Valdo e pelos os projetores mais lúcidos, né? Então, o ideal é nós desenvolvermos a nossa projetabilidade lúcida, né, e ter um nível de homeostasia também pensênica e de manifestação para poder se projetar e visitar essas Comunex avançadas. De momento, a gente tem muita informação trazida, mas eu realmente tenho pouca experiência de que eu me lembre, né, agora, desde que eu estou no intrafísico, de ir nessas Comunex. Mas a gente sabe, por exemplo, que aqui, a Cognópolis, né, o CIEC, o professor Valdo buscava fazer o mais parecido possível com a Comunex, por exemplo, onde a gente estava na questão dos cursos intermissivos. Tanto que eu me lembro, quando eu vinha visitar, quando eu não morava aqui no Brasil, eu me sentia mesmo em casa, como se eu estivesse voltando para a procedência. Né? Então, as Comunex avançadas, elas inspiram a gente, né, nos campos da Conscienciologia, na Cognópolis, Foz, mas eu penso que é mesmo a gente desenvolver a nossa projetabilidade lúcida, né, e ter um equilíbrio pensênico que possa realmente aceder a essas Comunex, porque se não tiver, pode ter a projetabilidade, mas a gente vai acabar parando na baratrosfera, né? Então a gente precisa ter também fazer as nossas reciclagens e ter uma manifestação homeostática, mental somática, para poder atuar, né, com mais lucidez, ser convidado, né, levado pela equipe extrafísica nessas Comunex. Agora, Aline, na unidade, ali na página 2, você poderia aprofundar unidade de medida da Reurbex e a Mega Recim? Sim. Então, isso era uma tertúlia, agora eu não lembro, mini tertúlia, não me lembro exatamente a data, mas eu tirei das minhas anotações, em que se fazia aqueles questionamentos, né, para o professor Valdo, e foi feito um questionamento de como que a Equipex atuava, né, na hora de fazer os resgates extrafísicos, e ele comentou que tudo era uma questão de Recim. Aí eu perguntei se então a unidade de medida da Reurbex ela era Recim. E ele me falou, é a Mega Recim. Então, o que eu entendo disso? O que a gente falou, a gente começa com mini reurbanizações, a gente começa com pequenas reciclagens, mas a Reurbex mesmo, ela é a Mega Recim. Então, acho que a gente vai chegando em camadas, vai começando, e é quando o planeta inteiro chegar nessa Mega Recim, que a gente vai conseguir mudar, então, esse holopensene de planeta hospital para planeta escola. Então, acho que é um somatório, um crescendo, mas é a Mega Recim. Que é do planeta todo. É do planeta todo. Pelo menos, eu interpreto nesse sentido, né? Agora, Aline, parabéns pelo verbete e pelo tema de grande relevância. Na tecnologia, você poderia ampliar e detalhar as duas técnicas descritas na sessão? Esse teletertuliano é de Taguatinga, Distrito Federal. A tecnologia... tá. Técnica de viver evolutivamente aplicado ao planejamento e concepção dos ambientes intrafísicos. Vem um pouco, não sei se ele estava assistindo no começo, né, que a gente comentou, de replicar, né, ambientes que favoreçam a reciclagem intraconsciencial e atuem a favor da evolução consciencial. Então, nós, assim como arquitetos, como planejadores, ou até como moradores, quando a gente vai construir a nossa casa, né, planejar ambientes que eles favoreçam, então, a manifestação mental somática, a interassistencial. Era um pouco a ideia dessa técnica. E depois a técnica da ilha de ortopensinidade, que a gente já comentou também lá no começo, seria também de replicar, então, ambientes, matrizes intrafísicas, mental somáticas,
interassistenciais que funcionam ao modo de um oásis interassistencial, onde a consciência ela possa chegar com sim e com SIEX, e dentro desse ambiente ela poder se manifestar de uma forma mais homeostática. Era essa ideia que eu queria trazer com essas duas técnicas. Agora, Aline, eu até chequei, tá, para o nosso teletertuliano, se ele tiver inspiração, se ele tiver intenção de aprofundar. Sim. É Ilha de Consciencialidade, mas o conceito é o mesmo, claro, inclusive tem essa técnica lá citada, mas o verbete do professor Valdo, que, vamos dizer assim, na minha opinião, trata mais desse assunto, é o Ilha de Consciencialidade. Agora, professora Aline também... que está aqui na remissologia, inclusive, a Ilha de Consciencialidade. Então, perfeito. A gente até leu no início, isso mesmo. Agora, Aline, na parafatologia, página 3, segunda linha, de baixo para cima, comente as comunexes avançadas servindo de inspiração para matrizes assistenciais e intrafísicas. Você já visitou lucidamente a Interlúdio? Olha, que eu me lembre, não, lucidamente, não. Não posso dizer que eu estive na Interlúdio. O conhecimento que eu tenho da Comunex, pelo menos assim, lucidamente, né, das Comunex avançadas, é de literatura que eu já li e de relatos, tanto do professor Valdo como de outros projetores que sim se projetaram com lucidez nessas Comunex. Mas, quando a gente entra nesses ambientes, que eu comentei antes, a minha sensação, quando eu vinha para Foz, era de estar retornando para a minha procedência. Então, aí tem outro exemplo também, que acho que pode trazer um pouco, ilustrar essa questão. Eu me lembro de uma... acho que era uma mini, não sei se tu lembras, quando o professor Valdo comentava do Steve Jobs. Eu estive presente em algumas, que não sei ele se é comenta, mesmo. porque a Apple ela estava com um projeto de um edifício que ele era todo redondo, tipo um disquinho voador, transparente. O professor Valdo comentou que o Steve Jobs tinha estado no pandeiro e que aquilo ali era uma inspiração, porque a forma era muito parecida. Então, a gente pode dizer que foi uma certa inspiração que ele deve ter tido, ainda que ele não esteja, digamos, lúcido, ou estava lúcido aqui no intrafísico, mas ele trouxe, de uma certa forma, uma inspiração de uma Comunex, para se manifestar aqui no intrafísico. Para tirar outro exemplo que não seja o nosso aqui da Cognópolis. Aí eu me lembrei dessa tertúlia agora, que o professor Valdo trouxe esse caso. E é muito interessante, dá para buscar lá a sede da Apple e ver o projeto arquitetônico, porque ele disse que se assimilava muito à questão do pandeiro. Acho que alguém até projetou, teve em algum momento que alguém projetou algum desenho dessa... Teve um debate, que se viu isso. Não lembro se foi na mini tertúlia, realmente eu não lembro. Eu acho que foi, porque eu acho que eu estava aqui, mas também não sei precisar exatamente qual é a data. Eu tenho anotado nas minhas anotações, mas não aqui comigo agora. Agora, professora Aline, na efeitologia, página 3, segunda linha, você poderia expandir os efeitos intrafísicos renovadores dos cursos intermissivos? Os efeitos intrafísicos renovadores do curso intermissivo. Acho que tudo assim que a gente tem hoje aqui, o que nós estamos fazendo nesse exato momento, é consequência do curso intermissivo que nós fizemos. Então, nós, já no curso intermissivo, a gente já teve, digamos, foi um impacto, já fizemos uma renovação, mas a gente tem que concretizar aqui nessa dimensão intrafísica. Então, todos esses movimentos que a gente está vendo no intrafísico, digamos, aconteceu a Reurbex, nós saímos, fomos tirados da baratrosfera, fomos levados para uma Comunex
né, mais avançada, passamos por cursos intermissivos e agora nós estamos fazendo a renovação aqui nessa dimensão e ajudando os colegas também a fazer a renovação. Então, eu penso que todo esse trabalho, principalmente, por exemplo, da enciclopédia, da conscienciologia, dos verbetes, vem bem a fazer esse sinergismo com a Reurbex, porque lá foi dado início no trabalho e a gente precisa coroar ele aqui. Então, acho que a enciclopédia tem essa questão, porque é a materialização, do que a gente viu no extrafísico, do que a gente estudou no curso intermissivo. E aí eu penso assim, chega uma consciex, uma consréus, e ela entra num ambiente, talvez aquela que esteja mais predisposta a uma renovação, ela tem todo um acervo de ideias que vai ajudar ela nessa renovação pensênica. Porque se ela chegar aqui simplesmente cair em ambientes entrópicos, como é que vai ser? Não vai, o trabalho não vai adiante. Por mais que a equipe extrafísica se esforce, precisa ter aqui um chão fértil, ambientes positivos e reeducadores que ajudem elas nessa renovação. Nós, intermissivistas, a consolidar as reciclagens que a gente iniciou no extrafísico e as consréus iniciar o processo de autorreeducação para aquelas que estejam mais predispostas, conseguirem, talvez, ir para um curso intermissivo e não serem transmigradas. Então, eu penso assim, que o papel dos verbetes, da enciclopédia, é fundamental nesse sinergismo reurbexológico. Então, fica o convite a todas, os que nos estão ouvindo, que escrevam seus verbetes, porque eu penso que é muito importante. É pessoal, uma questão de proex pessoal e grupal. Você colocou, Aline, aqui na penúltima e última linha, o último item da fatologia do tertuliário, atualmente o principal exemplo de educandário intrafísico reurbanizador. Muito bacana. Eu penso que isso é muito sério esse trabalho. Agora, na fatologia, página 2, final da 19ª linha, você poderia expandir o item acinomorfia? É isso mesmo? Sinomorfia evolutiva? Sim, esse é um conceito que eu trouxe da psicologia ambiental, e eles, vou ler aqui a definição, ele fala um pouco, tem a ver um pouco isso com a relação do ambiente, com as pessoas que utilizam esse ambiente. Então, é utilizado muito para analisar a pós-ocupação do edifício. Sim. Então, é quando existe... E eu adjetivei com evolutivo, porque a sinomorfia é quando existe, digamos, uma interação positiva entre a estrutura física, os objetos que estão ali e o usuário. Então, eu trouxe esse conceito para dentro da questão da evolução, que a gente pode pensar, transpor isso para a questão da renovação do que a gente está conversando aqui. Então, por exemplo, o tertuliário. A estrutura intrafísica está pensada e estudada para favorecer a manifestação mental somática. Todos os objetos que estão aqui estão também pensados e estudados. Nada está por acaso. Então, existe essa integração do usuário, dos objetos e da estrutura intrafísica. Então, eles usam muito para um pouco essa questão do pós-ocupação. Então, se a gente for pensar em todo esse contexto, como otimizar, eu penso que esse exemplo aqui do tertuliário serve para ilustrar a questão. Agora, na parafatologia, lá na 7ª linha, você poderia expandir o item a cablagem energética cosmoética ao modo do tenepsário e do ofiexário? Sim. O que é a cablagem energética? Então, quando eu sentei aqui, eu estava pensando se eu não deveria ter colocado para-cablagem energética, que eu pensei que talvez o conceito ficasse mais esclarecedor. Seria essa conexão, então, energética, de um ambiente
intrafísico com um ambiente extrafísico. E seria uma conexão, então, cablagem seria uma conexão energética positiva. E a gente tem isso na nossa questão da TENEPS, que eu quis trazer, e na questão da UFIEX, né? Então, essa ligação positiva de dois ambientes, um ambiente intrafísico e um ambiente extrafísico. Dentro do verbete, eu trago também, em algum momento, a questão da descablagem energética, que isso está muito na questão da Reorbex e da Reorbim. Quando é feita a Reorbex, a limpeza extrafísica, mas é necessária a desconexão energética do ambiente intrafísico, daquele bolsão extrafísico e encaminhamento das consciências que ali, né, se manifestavam, porque aquilo era uma conexão, uma cablagem nosográfica que precisava de uma reurbanização. Mas a gente pode ter o contraponto, que é justamente a conexão energética positiva, que a gente pode trazer também, por exemplo, da Cognópolis com a Interlúdio. Então, essa era a ideia que eu queria trazer aqui no verbete. Acho que ficou claro? Ficou bem claro. Aline, e uma coisa, posso comentar claro, uma coisa assim também que eu queria não. comentar, que é outra das ideias assim que me vieram também escrevendo o verbete, que é assim, da importância da holoteca e do megacentro cultural, e de a gente conseguir replicar, eu não digo agora, mas no caminho do desenvolvimento do planeta, que essas matrizes sejam replicadas, porque assim como a gente vai numa Comunex avançada, numa parapsicoteca, fazer autopesquisa, o contraponto intrafísico da parapsicoteca seria justamente a holoteca, sabe, onde a gente entraria, então, e ali está registrado, né, não tudo, mas grande parte da experiência, né, da humanidade nesse planeta Terra. Não foi outra ideia que me veio, sabe, esse binômio da holoteca com a parapsicoteca. No extrafísico, a gente vai na parapsicoteca e o papel no intrafísico seria de uma holoteca, né? Então, achei bem interessante também essa conexão, né, porque hoje você quer pesquisar belicismo, você entra na holoteca e você pega lá cosmograma, estuda, tal. E é bem parecido com a questão da parapsicoteca. É uma boa, né, correlação, né, Aline? Vamos torcer aí para o nosso megacentro cultural no futuro, a gente conseguir implantar, né? E quem sabe replicar isso depois, daquele conceito lá de ilha de ortopensenidade. Né? Agora, ok? Foi. Moro em Londres e mapeei energeticamente alguns locais, pois considero importante conseguir mapear e catalogar os melhores locais energéticos de uma determinada cidade para facilitar a manifestação pessoal. Aí ele pergunta quais as técnicas que a verbetógrafa utiliza para mapear energeticamente os ambientes. Olha, o primeiro que eu faço é entrar no ambiente, ver como que eu me sinto nesse ambiente, né? Esse ambiente, ele melhora a minha manifestação, ele é neutro, às vezes ele não influi nem para melhor, nem para pior. E depois eu começo a jogar energia para ver o que eu consigo perceber naquele ambiente. Então, essas são as técnicas, né, que eu pessoalmente utilizo, né? E exteriorizar a energia e perceber o que eu sinto, o que eu percebo, como é que são as consciências, as consciências que ali se manifestam, mas acho que um indicador para mim é a questão, como que aquele ambiente ele está melhorando a minha manifestação, e a questão das ideias acho que é muito importante. Porque quando eu entro num ambiente que ele está mais entrópico, tu começa a notar que existe, aquilo vai afetar de um certo modo, se você não está lúcido e não trabalha as energias, a questão de elaboração das ideias. Acho que essa é a questão principal, assim. E acho bem assim interessante ele mapear esses locais em Londres,
porque é preciso a gente ter esses ambientes homeostáticos para a gente fazer a nossa higiene mental. Então, está difícil, tem momentos, né, meio de estresse, mesmo da vida intrafísica, frequente esses ambientes que são positivos energeticamente, isso vai ajudar muito. Né? Então, a gente tem assim, locais em que a gente pode recorrer para manter, dentro de uma cidade como é Londres, né, uma manifestação homeostática. Quer comentar, Paulo? Eu estava me lembrando dessa última reunião que a gente teve. Vou trazer um exemplo da Anne Catherine, se ela me permitir, né, que ela deve estar aí assistindo também, que eles dão aula em vários países da Europa. E a gente às vezes dá aula, tem aula para 2 alunos, 3 alunos, quando tem 6 já é uma multidão, né? Então, eles já comentaram assim, até que ponto é que eles chegam em certos locais, eles conseguem falar da Conscienciologia. Em alguns, eles não têm aquilo, até parece que entre os dois, eles discutem Conscienciologia, é uma técnica que eles utilizam. Eles vão nos locais e começam a conversar de Conscienciologia. Até que ponto que eles conseguem fazer isso, que o ambiente extrafísico é favorável, e que se pode falar de Conscienciologia, por exemplo. É uma técnica que eu achei interessante que eles costumam utilizar, né? E eles falaram isso nesse fim de semana. Eu achei muito interessante. Nas palestras, nos cursos? Não, eles são em ambientes, e eles... Nos ambientes, né? Em geral. Em geral, E eles começam, até eles falam que usam como técnica de reurbanização, não sei, ir para uma determinada cidadezinha, sentar num café e começar a ler de Conscienciologia, falar de Conscienciologia. Entendi. Conversar entre os dois ou com outra pessoa. E ver o que acontece, quais são os movimentos, sabe, que acontecem intrafísicos e extrafísicos. É uma técnica que pode ser utilizada também. E eu penso que essa questão de elaboração mental, acho que é muito sério, porque o primeiro é baixar a nossa lucidez. Então, se baixou a nossa lucidez... Primeiro indicador, né? É o primeiro indicador. Né? E a gente fica lúcido para isso. Agora, na fatologia, Aline, na página 2, 19ª linha, você poderia explicar e exemplificar a arquitetura terapêutica? Então, tem se discutido, mas tem saído mais projetos e publicando mais artigos, falando que a arquitetura ela pode ser terapêutica, no sentido que ela pode ajudar, então, na recuperação das pessoas, na melhoria das pessoas. Se a gente for trazer o exemplo do tertuliário, ela seria terapêutica no sentido de melhorar a nossa manifestação mental somática, nesse sentido, né? Mas trazendo para uma questão mais intrafísica, tem um edifício na Inglaterra, do Foster, que saiu publicado nas revistas de câncer, e que diz que é uma arquitetura terapêutica, arquitetura que cura. Então, ele fala que ele teve câncer, então ele sabe o que é passar por essa situação, e ele quis fazer um centro onde o ambiente intrafísico ajudasse na recuperação das pessoas, no bem-estar, inclusive na reflexão, ele fala. Então, ele trouxe luz natural, ele trouxe vegetação para dentro. As pessoas têm espaços, têm biblioteca, têm espaços de convivência. Então, é o ambiente intrafísico ajudando, então, né, sendo o coadjutor na recuperação da pessoa. Acho que outro exemplo que a gente pode trazer também dentro da arquitetura hospitalar no Brasil é do Lelé. Né? O Lelé, ele tem o Sara Kubitschek, onde ele também buscou inovar. Eu acho que ali a gente podia dizer que já é um primeiro exemplo também de como um ambiente intrafísico, uma arquitetura bem pensada na questão de iluminação, do ar, né? Ela vai ajudar e ser terapêutica para os pacientes. Aí existem estudos também de cromoterapia, né? Mas seria um pouco nesse sentido, que o ambiente pode ser terapêutico na questão da saúde e também na questão mental somática, né, que é o nosso foco das reciclagens pensênicas, né, ambientes da ortopensenidade. Mas essa linha aí do impacto, da influência da arquitetura no bem-estar das pessoas é bem importante, né? Bem sério, assim. Sim. Um segmento de pesquisa bem bacana da uma coisa arquitetura. assim, como se pensa do ar, a qualidade do ar, da ventilação natural, né?
E dessa interação que eu também trago no verbete, com a fitoenergia, o aconchego botânico, né? Isso é muito importante também, isso ajuda, né, na recuperação das consciências. Agora, Aline, na parafatologia, sobre aquela arquitetura extrafísica inspiradora, você poderia citar alguma percepção, alguma relação com essa arquitetura extrafísica? Eu trouxe antes, né, a questão que a gente já comentou aqui, que o professor Valdo trazia, né, que estava procurando fazer aqui a CAEC e a Cognópolis mais parecido, os jardins, né, mas principalmente a questão energética. A gente não pode pensar só da questão intrafísica, né? É intrafísica, mas tem toda a questão, principalmente energética e pensênica. Tem o exemplo também que eu comentei do Steve Jobs, e eu penso, Dulce, que muitas outras... O próprio Tertuliário, eu não conversei com o Everton sobre isso, mas com certeza ele deve ter tido inspirações, e a gente vê que quando a gente senta para projetar determinados ambientes, principalmente ambientes que vão ajudar muitas pessoas, vêm insights. É assim como os verbetes, né, que a gente senta para escrever. Então, tem um amparo de função também do arquiteto, quando ele vai mexer com alguma edificação que vai ajudar muitas pessoas. Então, ele vai ter também um amparo. Agora, aquela coisa lúcida, eu ainda não posso dizer que eu tive essa experiência de dizer, tal edifício, eu tive a inspiração de um modelo extrafísico. Mas eu penso que se a gente está predisposto a esses projetos, né, a ajudar a criar esses ambientes intrafísicos, os amparadores vão passar ideias e inspirações para a gente. Agora, o ideal é a gente conseguir ir nessas comunetes, né? Eu estava me lembrando também, quando o professor Valdo falava muito da questão das coisas orgânicas e redondas, né? Eu acho que era o planeta do EM, não era? Que ele falava, por que vocês fazem tudo quadrado? Por que não faz as coisas com os redondos? Então, eu acho que também é um outro exemplo, pelo menos que a gente tem, não diretamente, né, mas de indicações de uma outra forma de se fazer arquitetura, né, de processos mais orgânicos, mais redondos. E tem aí uma linha da arquitetura que trabalha mais com esse organicismo também, né? É que esse assunto ele tem não parece, né, mas tem aquela complexidade da questão da harmonia das formas, né, e dessa conexão com a estética da natureza, né, que a gente sabe que em qualquer coisa, qualquer detalhe da natureza tem por trás todo e é bem complexo, uma paratecnologia estética e funcional, né? São as duas coisas, né? E a questão da harmonia, né, que tu trouxeste, que a gente olha para a natureza, ela é harmônica, né? Então a importância de a gente ter essa harmonia, né, essa estética, mas não é aquela ostentação, porque daí a gente cairia naquela moldura intrafísica que não é evolutiva, né, que é só a cobertura, né, só o glacê. A gente não está falando disso, mas os ambientes intrafísicos homeostáticos, eles são harmônicos. Então, e essa harmonia, ela tem uma certa beleza, uma certa estética, né? As comunex extrafísicas, elas são harmônicas e são ambientes bonitos. Mas não é a questão do rococó e dos adornos. É outra história, é outra harmonia. Né? Mas existe um equilíbrio. Tem essa coisa do clássico, né? Que eu acho que é bem sério, assim, bem forte, né? O clássico, entre aspas. O que culminou com a arquitetura grega, por exemplo, a questão do Renascimento, né? E eu já tive assim, alguns flashes desse tipo de arquitetura. Me pareceu que não era do intrafísico, era alguma coisa de fonte extrafísica. De extrafísica. Né? E que daí facilitava ali, talvez, as ideias, a questão dos debates. Né? Mas, enfim,
panos para mangas aí para as pesquisas, né? E sem esquecer, né? Eu acho que o melhor de tudo é a gente lembrar da dimensão mental somática, que não tem nada disso. Que não tem nada disso. Ou seja, Exatamente. a gente tem que dominar isso para chegar na dimensão mental somática. Agora, Aline, na trinomiologia, na terceira linha, você poderia ampliar o trinômio era digital, globalização, reurbanização? Então, a era digital, as tecnologias, ela é um dos indicativos mesmo da questão da reurbanização, né? A tecnologia, ela aplicada, né, de forma positiva e cosmoética, ela permite, então, a democratização da informação, a democratização do conhecimento e essa globalização. Então, hoje, o planeta inteiro está conectado através da tecnologia. E isso é positivo, porque isso me permite saber mais do outro, conhecer mais o outro, interagir mais com o outro e chegar a fazer reflexões e renovações. Antes, a humanidade ela vivia muito isolada, né? Então, era mais difícil. Quando tem o contato com outra cultura, você, às vezes, tem o choque, né, cultural, e isso leva a uma renovação. Então, penso que é um papel muito importante da questão da era tecnológica, ela está acelerando, tanto que a gente tem assim, uma fartura de informações. Né? Então, isso acho que tem um papel bem importante dentro da globalização e da questão da reurbanização. Hoje está tudo circulando, está tudo disponível, você consegue assistir, né, por exemplo, a questão tecnológica das tertúlias. A gente consegue um alcance que, se não tivesse a tecnologia, ficaria restrito às pessoas que estariam aqui nesse momento. E hoje não, hoje a gente consegue aceder a qualquer pessoa que esteja interessada, busque conectada. Então, é uma forma também de, né, estender a reurbanização e trabalhar a favor da Reurbex. Não posso deixar de fazer alusão à sua citação anterior ao caso do Steve Jobs, né? Sim. O papel dele o nessa papel questão dele, da informática, da disseminação aí. Né? Por exemplo, hoje uma pessoa, um adolescente na África, se ele tiver um celular, ele está literalmente conectado com o mundo. Ele pode fazer cursos à distância, ele pode ser um autodidata e ter uma formação e conseguir fazer, né, a sua programação existencial, enquanto que antes, né, ela nascia lá e ia encontrar com quantas consciências num país pequenininho, uma cidade. Hoje não. Hoje a tecnologia permite principalmente o acesso ao conhecimento. E acho que isso é muito importante e vai confluente com a Reurbex. Agora, na polinomiologia, Aline, na página 4, você poderia explanar sobre a interdependência do polinômio ambiente intrafísico, ambiente físico, sistema social, ambiente extrafísico, sistema parasocial? É a questão da interdependência, né? Tanto da SOCIM com a SOCIEX e da questão que todo o ambiente, né, ele está formado, ele tem um contexto social, assim como todo ambiente extrafísico tem o contexto parasocial também. Então, é a questão do grupo, né, das consciências que se manifestam nesse ambiente intrafísico, que antes a gente comentou, né, os ambientes intrafísicos moldados pela manifestação pessoal e grupal, e isso também acontece nos ambientes extrafísicos. E os dois são interdependentes. Então, não dá para analisar só o ambiente, tem que ver o intrafísico ou extrafísico, tem que ver todo o contexto, né, social e parasocial daquele momento. Então, vai um pouco com a questão da interdependência da SOCIM, da SOCIEX e do ambiente e indivíduo, né? Desse binômio. Então, Aline, eu acho esse seu verbete bem bacana, muito interessante e nos obriga, de certo modo, e nos conduz a pensar essa questão Reurbex, Reurbin de uma maneira mais realmente conectada, entrosada, e a gente pode, a partir daí, também até
promover um reposicionamento no sentido da importância do nosso papel, não é? Por mínimo que seja, por menor que seja, aquela famosa microgota no oceano, mas, enfim, de todo modo, pode ajudar muito. E construindo, né, replicando essas ilhas de ortopensenidade, essas ilhas mental-somáticas, porque, assim, se a gente precisa de toda essa montagem para realizar a nossa evolução, então que ela seja o mais positiva, homeostática, e que ela some com a Reurbex, né? Já que é necessário até que a gente chegue na dimensão mental-somática, né, de ambientes extrafísicos, então não vamos construir por construir, ou vamos sim, somar, né, com a questão da Reurbex, com a questão da autorreeducação, e mais educandários, né, pelo planeta Terra. Vamos lá, vamos em frente. Aline, super obrigada. Eu que agradeço. Aguardamos aí seus próximos verbetes. Obrigada, Paula, Dulce. também, por favor. A Reurbex agradece. E, pessoal, muito obrigada aqui pela presença de vocês, nossos tertulianos e teletertulianos também. Agradeço a equipe do tertuliário e vamos aqui aos nossos anúncios. Obrigada. As pontuações da tertulia de hoje são 18 assinaturas no livro de presença, 7 perguntas presenciais e 26 perguntas online. Hoje teremos 5 recados. A Marta, com a 3ª semana paracientífica da Conscienciologia no CAEC, a Fernanda, com o curso EAD Leitura Lúcida do CAEC, o Eucárdio, com o programa Verbetografia da Enciclosapiens, a Helena, com a imersão em Conscienciometria da Conscius, e a Maria Eugênia, com o Fórum da Paradireitologia da Juriscons. Boa tarde a todos. Para você que se interessa pelo tema reurbanologia, nós vamos ter no dia 20 de julho o curso Reurbanizações Extrafísicas, Instalação de Campi. Esse curso vai acontecer no CAEC e o horário vai ser das 9 às 12, das 15 às 17, durante a 3ª semana paracientífica da Conscienciologia. Dia 21, nós teremos o curso Mudança de Paradigmas rumo à Paraciência, no mesmo intervalo de horário. E do dia 22 ao dia 24, nós teremos o 2º Simpósio Teáticas da Conscienciologia, que visa trazer uma panorâmica das pesquisas conscienciológicas. Uma delas vai ser a cosmovisão da pesquisa no CAEC, que vai ser apresentada pelas coordenadoras do técnico científico da instituição. Nós contamos com a sua presença e as inscrições já podem ser efetivadas pelo telefone 045 3525 2652, repetindo o telefone, 045 3525 2652, e até lá. Olá, boa tarde a todos. O SAEC gostaria de convidar para que os interessados participem do próximo curso Leitura Lúcida. Esse é um curso presencial, mas também pode ser feito totalmente online. Ele está estruturado em 4 módulos. A ideia é que, no final do curso, a pessoa possa tirar um máximo proveito das leituras, que ela consiga saber selecionar melhor, que ela consiga aplicar técnicas de registro, aprender técnicas de criticidade sobre o que ela estuda e o que ela lê. Nesses 4 módulos, o primeiro vai tratar sobre a leiturofilia crítica, o 2º, organização dos saberes, organização da biblioteca pessoal. Depois, técnicas de leitura, a questão da leiturometria. E o último, como sair, né, da leitura com um proveito máximo, chegando a ser um escritor tarístico. Entre esses módulos, a pessoa vai ter o acompanhamento de professores preceptores, com várias atividades, e ela também vai ter 27 aulas que ela vai poder assistir, no estilo TED, com diversos temas interessantes também para ampliar bem esse tema leitura. Né? Então, por exemplo, leitura e livre pensar, pensamento crítico, técnicas de leitura, leitura de dicionários, leitura crítica de jornais, revistas, enfim, são assim, uma variedade mesmo de temas para a pessoa ampliar essa temática. O curso vai começar dia 7 de agosto, e as inscrições podem ser feitas pela recepção do CAEC, pelo e-mail caec@caec.org ou pelo telefone 3525-2652, o código aqui de Foz é 45.
Obrigada. Boa tarde. Estou aqui para lembrar aqueles que desejam fazer seu primeiro verbete ou reatualizar a sua temática de algum outro tema, que de 4 de agosto a 27 de outubro vai ser realizado mais um programa verbetografia pelo sistema EAD. Então, a pessoa recebe as aulas e depois participa todas as quintas-feiras das dúvidas e das outras interesses que tiverem para a resolução do seu verbete. Então, falta menos de um mês. Para os interessados, poderão se inscrever na recepção do CIAEC, os telefones já foram anunciados, ou pelo e-mail ciaec@ciaec.org. Obrigado. Boa tarde a todos. No continuismo do sinergismo reurbexológico, em nome da Conscius, convidamos para o curso de campo Imersão em Conscienciometria, de 4 a 6 de novembro de 2016. Cada aluno receberá o livro Conscienciograma, de autoria do pesquisador Valdo Vieira. O curso iniciando na sexta-feira à tarde, com uma oficina do CONFOR, TRAFOR, TRAFAR e TRAFAL. No sábado, pela manhã, um campo conscienciométrico. E à tarde, oficinas CONFOR holossomático, análise dos veículos de manifestação da consciência. E à noite, a oficina homeostática pelo autodiagnóstico. No domingo, pela manhã, campo conscienciométrico. E à tarde, debate com o EPICOM. O EPICOM do curso é o Luiz Gonçalves. Convidamos, as inscrições já estão abertas na secretaria pelo telefone 45 21 14 60 ou pelo celular 45 9994 14 60 ou pelo e-mail conscius@conscius.org.br. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Você quer ser uma mini peça lúcida e ativa na construção do Estado Mundial? Então, participe. A Juriscons convida você a participar da 4ª Semana para a Direitologia, o 8º Fórum também, e o Fórum do Estado Mundial. Nós teremos na semana, na programação, do dia 1º ao dia 3, o acoplamentário, com a temática para Direito e Estado Mundial. Teremos também as conferências e o campo bioenergético e autoexperimentação para direitológica com os EPICONs Luiz Gonçalves e Cristina Aracaque. Maiores informações, você pode enviar, então, e-mail para juriscons@juriscons.org ou pelo telefone 9111-6263. Obrigada. E para amanhã, teremos o verbete intermissivista retardatário, da especialidade intermissiologia, com o verbetógrafo Fábio Carvalho. Boa tarde a todos.